Olá, amados, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui com o Ministério Infantil para trazer uma palavra direto para o seu coração, para o meu coração, porque vai falar hoje com a família. Nossa igreja está num propósito de abençoar e liberar palavras proféticas sobre a família. Então, que você possa receber aí do Senhor algo tremendo no teu coração e que a sua família possa ser edificada em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te adorar e engrandecer o seu santo nome. Deus, essa data tão especial para nós, porque falar sobre família nos traz uma expectativa, Senhor. Então, cuide do nosso coração nesse momento. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Deus, e que o seu nome possa ser glorificado. Abençoa cada família que está nos assistindo agora e que ela possa receber essa mesma unção, que ela possa receber esse mesmo poder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a adorar o Senhor, nós já vamos trazer já os nossos avisos. E vamos lá começar pelo primeirinho aí, que seria o nosso ministério de intercessão. O nosso ministério tem orado todos os dias às 18 horas, por esses motivos: missionários, profissionais da saúde, família em confinamento, pessoas que estão infectadas, autoridades para melhores decisões, cientistas pela cura e economia. Tira o seu tempo às 18 horas e vai falar com o Senhor. Se não pode ser às 18 horas, se você tem as suas ocupações, tira um tempo. Não deixe de interceder pelas nações. Em nome de Jesus. Também nós temos aqui, quarta-feira, o nosso culto de oração, às 20 horas. Não percam, é no YouTube. Então dá para você colocar aí na sua TV e ter esse tempo com o Senhor. O Senhor quer falar com você. Também temos a nossa EBD Pocket, que também está disponível nas plataformas digitais, está no YouTube. Seja você edificado em nome de Jesus. Tem uma palavra abençoada aí para você. Glória a Deus. Essa igreja é cheia de palavra. Não tem como você ficar fora dessa. E temos mais uma para você, que é a Escola Bíblica Online. Essa escola tem sido uma bênção, tem edificado muito a minha vida e eu espero que também esteja edificando a sua vida. Não perca, todos os domingos às 9 horas, está tendo uns professores maravilhosos, estão treinados, têm buscado ao Senhor, têm buscado intimidade para falar diretamente ao seu coração. Agora, vamos deixar aí para vocês o nosso site, que é www.ibavesorocaba.com.br. Lá tem todas as informações que você precisa. E seja você edificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui também está as nossas contas bancárias para os dízimos e as ofertas. Por mais que está tendo essa pandemia, a igreja precisa pagar, as suas coisas, fazer as estruturas básicas, da igreja. Então, por favor, deposite a sua oferta, porque ela será muito proveitosa para o reino, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós vamos agora adorar ao Senhor. Vamos cantar uma canção que diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso escudo e proteção. Glória a Deus. Aleluia. Achei o amor
amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. É meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti, Senhor. Aleluia, né? Como é bom louvar ao Senhor. E eu tenho certeza que esse louvor falou aos nossos corações nessa noite, porque nós temos que confiar realmente no Senhor. E que esse louvor, através desse louvor, o Espírito Santo e o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Porque nesta noite nós temos uma palavra para você que está nos assistindo, para nós que estamos aqui. Porque além de ser ministras, professoras, nós também somos mães. E que o Senhor possa nos usar nesta noite, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa falar aos corações daqueles que estão nos assistindo nesta noite, Pai. Ô Senhor, traga tranquilidade, paz aos nossos corações, Senhor, que a sabedoria venha do alto, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser usadas por Ti, Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãs. Eu sei que para nós está sendo um grande desafio, né? Estar aqui nesta noite, falando aquilo que o Senhor tem ministrado nessa semana aos nossos corações. Então, como a nossa igreja está trabalhando neste mês o tema A Família, nós estamos aqui como ministra do Senhor para trazer uma palavra para edificar o seu coração e para nos edificar também. Nós vamos estar falando de um assunto muito gostoso que nós gostamos muito de falar, que é filhos, né? Criação de filhos, educação dos filhos, relacionamento com os filhos. Como é gostoso, né, meninas? Falar desse tema, né? Então eu vou iniciar e eu começo com uma pergunta, que eu tenho certeza que você aí da sua casa vai refletir. A primeira pergunta é, a palavra, como que nós podemos definir a palavra filho? Não é verdade, meninas? Se a gente for procurar no dicionário, tem tantas coisas, né, que pode descrever a palavra filho. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, me tocou o meu coração, foi assim, exatamente para a gente definir a palavra filho, realmente quando você é pai, quando você é mãe, daí sim você consegue definir a palavra filho, né? Porque antes de sermos pai ou mãe, a gente tem uma vaga lembrança do que é filho, né? Mas quando na prática nós temos os nossos filhos e você aí de casa tem o seu filho, você fala, como é diferente quando a gente tem o nosso filho, né? Daí sim a gente pode definir o que é filho, porque senão fica uma vaga lembrança do que é filho, né? Então, eu vou começar com 2 pontos, eu vou abordar 2 pontos aqui nessa noite, e a Day e a Marci vai complementar essa palavra. Amém, meninas? Amém. Então tá. Eu vou abordar 2 pontos. O primeiro ponto é, por que filho ou para que filho? Eu vou falar um pouquinho antes de vocês, meninas, porque é muito importante prepararmos, né? Para quem tem a oportunidade aí de preparar, de se organizar para ter um filho. Como é bom isso, né? Eu falo até por mim mesmo, porque para nossa primeira filha, eu tenho 2 filhos, tenho uma de 23 e um de 12 anos, e para a chegada da minha primeira filha, que é a Bianca, nós nos planejamos, esperamos durante 4 anos, né? Foi um tempo do Senhor, eu creio. Então, antes da chegada do nosso filho, do nosso primeiro filho, porque tem muita gente aí que não tem essa oportunidade, não tem essas condições, né? De chegar, de se preparar. Mas amém, a gente sabe que os filhos são herança do Senhor. Então, nós sabemos que tem muitas crianças que chegam aos lares, né, de forma diferente daquele planejado, né? Mas amém, a gente sabe que, independente da forma, os nossos filhos são herança do Senhor, né? Então, para refletir um pouco, o porquê eu preciso parar para pensar em como vai ter essa chegada desse filho. Então, para refletir o porquê, é preciso analisar primeiro o para quê, né? Hoje eu penso em eu vou ter um filho e por quê que eu quero ter e para quê é aquele filho? Sempre a gente fazer essa pergunta. Então, eu vou ler uma parte aqui para vocês, porque eu já estou ficando nervosa, viu? Eu sei que a gente está ao vivo, mas a gente tem oportunidade de ficar nervosa, né? Então, muitos filhos vêm por outros motivos, ou seja, não com uma peça importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem muita família hoje que acaba tendo um filho que não tem a ele, que não acaba tendo ele como uma peça importante para aumentar a família, né? Para ter o planejamento familiar. Então, simplesmente, ela tem um filho porque, eu quero ter um filho, né? A gente vê tantos casos aí fora, né? Uma mãe ou mulheres solteiras, mesmo mães solteiras, né? Que resolvem ter o seu filho. Mas a gente sabe que não é isso que o Senhor quer, né? Porque é o que diz na palavra, né? Casar no tempo certo, né? Planejar a chegada do filho. E também tem um outro motivo, que é para o seu bem-estar. O que a gente diz, que a gente lê aqui como bem-estar? Porque eu quero ter um filho para eu ficar bem, né? Porque tem tantas pessoas, e isso mesmo, Dai, preencher um vazio, né? Porque tem casais que não planejam, que simplesmente quer ter por ter, né? E não é isso que o Senhor quer para nós. Mas amém. E também um outro motivo. Tem
pessoas que têm os seus filhos por segurança financeira. O que vocês entendem por segurança financeira? Segurança financeira, aquela família que às vezes, eu vou ter um filho porque um filho eu posso ter mais herança, um filho eu posso compartilhar bens, né? Então, a gente sabe que aí fora também tem esse motivo. Um outro motivo também é quando você tem um filho que você tem ele para preencher um vazio, como a Dai falou, e também uma válvula de escape. Casamento ali que está em crise, ou, sabe, será que um filho vai resolver? Então, tem casal que não pensa, né? Simplesmente vai lá e vamos ter um filho. E daí o filho acaba chegando, mas será que era o momento certo, né? Por que a gente, desde o início, vem falando que o certo seria termos um tempo certo, se nos prepararmos para que o Senhor fale conosco todo esse tempo. Agora, quando você fala, eu vou ter um filho para preencher o meu vazio, ou um filho para ver se melhora o meu relacionamento. Então, é muito ruim quando uma criança ela chega no meio de tantas informações, né, no meio de tantas turbulências, no meio de tantos problemas que acontecem hoje na vida de um casal, e daí um casal acha que tendo um filho, ele vai resolver todo o problema, né? Vocês concordam, meninas? Sim, eu acho assim que eles são tão importantes, né? E Amém. Nesse momento, a motivação dos pais, por mais que eles ainda não saibam, futuramente isso pode gerar algo Amém. Muito sério. Então, o motivo pelo qual a pessoa escolhe ter um filho é importantíssimo. E vendo você falar todos esses aspectos aí, a gente remota tantas situações que a gente vê hoje em dia, né? Isso. Inclusive, eu grifei uma parte aqui importante no meu texto, que eu acho que vai de encontro com aquilo que você falou, Dai. É primordial entender que os filhos não são brinquedinhos em nossas mãos, né? Eles não estão à disposição nossa para satisfazer a nossa própria vontade ou o nosso bem pessoal. Eles também não devem ser vistos como peças de ajustes, né? Às vezes a gente está passando por algum desajuste e o filho está ali, não é isso. E eles também não podem ser pedras de tropeço. Porque a gente encontra, às vezes a gente lida com crianças que os pais acabam tendo dificuldade e descarrega tudo em cima do filho, né? E isso é muito ruim. Então, os filhos, nós temos que, é o que diz a palavra, né? E tem em nossos corações, os filhos são presentes de Deus em nossas vidas. Amém? Então, o que diz na palavra? Nós vamos ler lá em Salmos 127, do 3 ao 5. Amém? Esse salmo ele fala muito ao meu coração e é uma palavra muito forte, né? Porque o Senhor tem algo para nós. E eu falo que a palavra de Deus, ela é para nós o nosso caminho, né? Que nós temos a seguir. Às vezes a gente não sabe nem como lidar com os nossos filhos, mas a palavra de Deus está aqui para nos orientar. Então, o que diz na palavra? Diz assim: quanto aos teus filhos, eles são herança do Senhor. Olha que palavra bonita quando a gente fala herança do Senhor, um presente. O Senhor nos dá um filho como herança, como presente. O fruto do ventre é um presente de Deus. Amém? Como o Senhor, né? Essa palavra é forte. Como o Senhor fala em nossos corações e Ele afirma e Ele confirma que os filhos é um presente de Deus. Amém, meninas? Tem mais um pedaço do versículo. Coloca assim: feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está reflita. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando fletear com eles junto às suas portas da cidade. Amém? Então, como o Senhor é maravilhoso, Ele fala conosco através da palavra, né? Então, o primeiro ponto eu abordei. Não sei se vocês lembram, eu falei por que filhos e para quê. Tudo bem, meninas? Deu para entender? Certo? Agora, o outro ponto que eu vou abordar. Quando e como eles chegam. Amém? Realmente dá para a gente parar para pensar, né?
como será, né? Quando será? Eu tenho certeza que tem muitos aí em casa que falam assim, nossa, mas não deu nem o tempo de eu me preparar, já está aqui, né? E a gente tem que cuidar, e depois vocês vão estar abordando, mas o que eu quero importante enfatizar em alguns casamentos, os filhos chegam de várias formas. Eu vou ler aqui, para a gente parar para refletir um pouquinho em cada ponto. Primeiro ponto, um sonho se tornando realidade, né? No caso, eu digo para mim foi assim, meu primeiro filho, meu segundo filho foi para atender a minha realidade. É um sonho que a gente tem, até mesmo com certeza vocês, né? Um sonho de nós sermos mães, né? Segundo ponto, um momento especial, né? Preparar aquele momento especial porque o Senhor vai nos dar. Terceiro ponto, um acontecimento inesperado. Pode acontecer, não pode? A segunda gravidez ou a primeira, não estava esperando agora, mas agora aconteceu. É um susto, né? Outro ponto, um acidente de percurso. Esse também sempre acontece, não é verdade? Mas amém. Um tratamento médico, né? Nós até tivemos o testemunho de mães aqui no culto passado, que foi através de tratamento que o Senhor deu o momento certo, né? E também por adoção. Nós também tivemos o testemunho da nossa irmã Kathleen, né? Que foi lindo o testemunho que o Senhor deu esse privilégio para ela, né? De hoje nós temos a nossa pequenina conosco, né? Nasceu no coração primeiro, né? Amém, é verdade. E uma outra coisa também, um outro ponto é por relacionamentos anteriores. E daí você para pensar, o que significa relacionamentos anteriores? Você sabe, Dai, Marci? Relacionamentos anteriores, Eu também fiquei com esse ponto de interrogação. Mas existem casais que se separam do primeiro relacionamento, né? E se casam de novo, certo? E tem filhos. E daí você tem que estar com o coração disposto a receber o filho daquele primeiro relacionamento. Por isso que a gente diz, né? Por relacionamentos anteriores, porque todos são filhos. Hoje nós não falamos com as nossas crianças no ministério que todos são os nossos filhos, não é verdade? Nosso coração está aberto para receber. Amém? Amém. Independente da forma da chegada desses filhos, precisamos começar a desenvolver as nossas funções. Quais seriam as nossas funções, né? Quando a gente se prepara para os filhos, para a chegada dos filhos, ou quando os filhos chegam de forma assim, no susto, independente de como eles chegam, o homem e a mulher, nós temos a nossa função, né, especial. O que seria? O homem na função paterna. Qual seria a função paterna do homem? Além do provedor do lar, né? Mas quando chega um filho, ele fala, as despesas vão aumentar. Então, provedor do lar... Dói no bolso, hein? Dói no bolso, né? A mulher sente a dor do parto e Isso, o homem o bolso. O bolso, né? Isso aí. Ele tem que ser um educador. Uma outra coisa importante que eu gosto muito de falar desse ponto, parceiro da esposa, né? Porque é muito importante quando nós temos os filhos, né? Quando nós somos mães, ter os nossos maridos aos nossos lados. E os maridos também com os corações abertos, né, para isso. Paciente. Nossa, eu falo que essa palavra, ela tem um poder. Porque quando nós temos os nossos filhos, como a gente pede para o Senhor dar paciência para os nossos maridos, porque a gente fica tão sensível, não é? A Pri está rindo aqui atrás, mas ela sabe que é verdade, né? Entre outras coisas que a gente sabe que no decorrer do tempo é que vão aparecendo, né? Até porque ele vai dividir, né? Essa Isso mulher aí, tão querida que era só dele. É verdade. Agora, a função materna, né? Como é bonito a gente falar na função materna, porque quando a gente é mãe, como a gente muda, né? A gente amadurece, tem gente que fala envelhece. Não, eu não gosto de falar envelhece. A gente amadurece, porque a partir do momento que nós somos mães, até quando a gente trabalha fora, quando a gente volta da licença maternidade, tem gente que fala, nossa, parece que ela voltou até mais bonita, mas não é, né? A maternidade que nos faz, né? Como é bom ser mãe. Né? Isso mesmo, é a beleza do filho, né? Então, qual que é a função da mulher primordial, né? É a amamentação, que a gente sabe que é um processo que para a gente no início é um processo lindo, é algo que o Senhor nos deu, mas também por trás é um processo difícil, né? Trabalhoso, de adaptação.
E daí tem os cuidados iniciais que nós, mães, temos que ter com os nossos filhos. Então, nós temos que estar preparados e pedindo para o Senhor a direção de tratar, de lidar com tudo isso, porque não é fácil. E uma coisa, a administração do lar. Porque fora cuidar do filho, né? Nosso corpo passou por transformação. Nós também temos que dar continuidade naquilo que o Senhor nos colocou, né? Cuidar do nosso lar, cuidar do nosso esposo, cuidar dos nossos filhos, da administração do lar. Porque até mesmo a gente fala que todos os filhos e o marido pergunta, mãe, onde está isso? Mãe, onde está aquilo? Sempre a gente tem que estar com a nossa cabeça, né? Parece atenta em tudo, não é verdade? Porque eles nunca acham nada. Mas amém. Então, por isso que eu falo que é importante a administração do lar estar sobre o nosso controle, para nós sabermos onde está as coisas e também conduzir a nossa vida. Amém, meninas? Amém. Essa questão que você falou também, Má, essa questão da administração do lar inclui, eu não sei se você vai falar à frente, da administração do tempo, né? Isso, importante, Dai. Porque a mulher tem uma tarefa ali nas mãos muito gostosa, mas tem todas as outras coisas a fazer e que demanda tempo. É verdade. E às vezes, quando você tem um bebezinho novo em casa, parece que o tempo é assim, ó. De repente você fala, meu Deus, eu dei de mamar, não fiz Isso mais mesmo. nada, o que eu faço? Quando você vê, você à noite, você chega, você está com o pijama que você acordou, você nem tirou o pijama, porque não deu tempo. Né? Isso é fase, vai passar. Mas só que uma coisa muito importante meninas, não sei se vocês concordam. Se nós, pai e mãe, não assumirmos e não internalizar essa função, é muito difícil a gente conseguir, né? Não é verdade? Porque, às vezes, mesmo inconscientemente, acaba acontecendo, né? A gente não consegue internalizar, não consegue assumir o nosso papel. Então, aquilo que a gente pensa, o filho vai ser bênção, mas se nós não assumirmos a nossa função, não pararmos para conversar, para se comunicar um com o outro, né? Pai, mãe, passa a ser, não ser bênção, mas ser fardo, né? A gente vê tantas mães por aí que a gente encontra que, nossa, mas depois que eu tive filho, minha vida mudou, eu não queria isso, está muito corrido. Então, realmente, as nossas funções têm que estar bem alinhadas. Amém? Vocês concordam, meninas? Sim. Amém. Um outro ponto muito importante, por isso precisamos agir como pai e mãe na vida dos nossos filhos, né? Com a chegada, tendo bebê, independente da idade, né? Então, nós temos que agir, marcando neles a nossa presença, que a nossa presença passa a ser primordial na vida deles, né? Dando amor, exercendo a nossa autoridade como pai e mãe, que é muito importante, que depois vocês vão estar abordando, e ensinando, acima de tudo, os princípios e valores, sabe, que tem para nós, né, que o Senhor tem nos dado, corrigindo, exigindo, impondo limites, porque a criança, a gente sabe que se deixar, ela vai seguir, às vezes, o instinto dela, que é daquele jeito, elétrica, faz de tudo e a gente tem que estar em cima, né? E uma coisa que me chama muita atenção, que às vezes a gente quer impor regras com as crianças, né? Quer educar com regras. Mas olha um trecho que eu coloquei aqui, que eu vou citar para vocês, meninas. Com menos regras e com mais princípios. Por que a gente se diz assim, com menos regras e com mais princípios? Porque eu até dei um exemplo, que regras, ela pode ser quebrada a qualquer momento, ela pode ser modificada, né? A gente vê até, eu dei um exemplo, é como o esporte. O esporte você coloca uma regra, mas vira e mexe, né? Pode mudar aquela regra. E a regra, ela é diferente do princípio. Por quê? Porque o princípio, ele, nas nossas vidas, é como a palavra de Deus, né? Princípio. Então, nós ensinarmos os nossos filhos com o princípio, é para a vida toda, né? Não vai mudar aquele princípio, então vai ficar marcado no coração dos nossos filhos, né? Para você que está em casa, né? Às vezes a gente não tem aquela paciência, a gente pede, Senhor, no meio dessa pandemia toda que está acontecendo, não tenho sabedoria, não estou tendo paciência, mas pede que o Senhor dá. Amém? Como pais, deveremos orientar os nossos filhos, ensinando o caminho em que ele deve andar. Porque estar presente nos nossos filhos é uma coisa muito importante, né? E uma coisa que eu falo que
é primordial ser bons exemplos, né? Dar exemplos, porque nós somos espelhos. Parece que é uma esponjinha, a gente fala que é uma esponja, né? A gente utiliza essa palavra esponja, porque é uma esponja, eles absorvem tudo aquilo que a gente está sentindo, né? Às vezes, se a gente está triste, eles acordam e falam, mãe, você está triste hoje? Eles conseguem observar, que às vezes a gente não quer nem passar, mas eles conseguem observar, amém? Amém, verdade. Então, que não podemos também esquecer de trazer a palavra de Deus. Amém? Vocês vão estar se aprofundando mais, meninas, na parte de orientação, de relacionamento. Eu quis dar um início, porque eu tenho certeza que antes da gente chegar nessa outra parte, a gente tem que estar com o nosso coração preparado. Quem tem essa oportunidade de poder planejar, de ter um filho, de se organizar. Não é sempre que isso acontece, não é o mundo real, mas é o mundo que a gente procura idealizar, né? Nós que vamos ter filhos aí que futuramente vão casar. Então, é aquilo que a gente procura passar para os nossos filhos, né? Aquilo que diz na palavra. Amém? Amém. E eu queria deixar um versículo, né? Lá em 2 Timóteo, diz assim, no 3, do 16 ao 17, diz, como é importante a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, como para nós, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas nações. Amém? Amém. Que o Senhor, através dessa palavra, possa nos direcionar a cada dia que nós acordamos, né? Nós possamos pedir para o Senhor o direcionamento, a sabedoria, porque a gente pode perder no decorrer do dia, mas a gente se manter firme, porque o Senhor derrama essa sabedoria do alto para que nós possamos educar os nossos filhos. Você que está em casa, às vezes pode estar vivendo no meio dessa pandemia toda, essas informações tão ruins que nós ouvimos e entristecemos os nossos corações, né? E temos os nossos filhos para lidar, e que o Senhor possa derramar, acima de tudo, a sabedoria, porque nós possamos ensinar cada vez mais para os nossos filhos a palavra de Deus. Amém? Amém. E agora, Dai, que o Espírito Santo possa te ajudar, amiga, em nome de Jesus. Amém? Mas antes vamos ouvir um louvor, isso, para Deus isso falar aí. Com a gente. Isso, amém? Vamos cantar uma música que fala sobre a família. Oh, glória. La 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, ainda que venham a tempestade no seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la
la la la la la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou você e sua casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Glória a Deus. Olha o que é que Deus quer trazer para nós, né? Amém. Paz Amém. e harmonia para os nossos lares. Glória a Deus por essa palavra, Má. Ela falou muito mesmo aos nossos corações. E em continuidade a isso, eu quero trazer aqui um versículo que está lá em Malaquias. Malaquias 4, capítulo 4, versículo 6. Um versículo muito importante. Todos da Bíblia são, né? Mas foi esse que esses dias saltou aos nossos corações. Em Malaquias diz assim: e Elias procurava fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Então é uma palavra muito forte. Mas no momento onde eu estava procurando uma palavra para a gente falar dessa prática aí do relacionamento, dos pais, porque daí a Má trouxe algo falando do preparo, né? Do antes, Isso, do início. isso aí. Do Do início, é isso aí, mãe. Mas e depois que você tem o filho? E depois que ele é criança? Depois que ele está nas suas mãos? O que você faz com esse presente tão grande? Filho não vem com manual, né? Não vem com manual de instrução. Você procura, né? Mas aí eu tenho uma coisa para te dizer. Tem um manual que Deus deixou pra gente. Aqui, ó. A palavra de Deus. Mas às vezes a gente não procura nesse lugar, né? É verdade. Mas a palavra tem tudo para nós. Não tem um manual assim, como que eu vou criar fulaninho primeiro, como que eu vou criar o segundo. Mas tem um manual geral de como você ser pai e mãe, né? E aí quando eu li essa palavra lá em Malaquias, e algumas traduções falam que ele converterá o coração dos pais aos filhos, né? E dos filhos aos pais. O que a gente tem visto tanto hoje em dia? Dificuldades nos relacionamentos, não é mesmo? Porque nós muitas vezes temos nos esfriado, nos distanciado dos nossos filhos. Muitos pais e mães hoje em dia têm buscado uma forma de saber como ser pai e mãe. Porque às vezes se perdeu no meio do caminho todas essas coisas. Então isso, quando eu li, eu falei, Senhor, nós precisamos mesmo. Nós precisamos dessa direção, que os nossos corações estejam ligados de novo com o coração dos nossos filhos e dos nossos filhos com os nossos. Porque hoje nós temos visto tanta dificuldade, crianças muitas vezes rebeldes, né? E a falta de entendimento dos pais em reconhecer os seus filhos. E ali, quando eu vi o profeta Malaquias, e eu lendo o livro do profeta Malaquias, por que Deus enviou ele? Era uma situação ali onde era para haver arrependimento. Deus ainda dando uma outra chance, não é? Ao povo. Porque Deus é misericordioso, até hoje. Então, ele estava enviando ali o profeta para que houvesse arrependimento, conserto dos caminhos errados, para que o povo se purificasse de novo, né? Para que encontrasse ali de novo o Senhor. E aí, Deus não deixou passar uma coisa primordial, que era relacionamento. Ele podia falar de tudo e deixar passar isso, mas não. Ele foi claro
que se converta o coração dos pais, que os corações dos pais e dos filhos se voltem um para com o outro. Que isso é muito importante, para que não haja maldição sobre a terra. E aquilo eu fiquei pensando, quantos lares estão sendo amaldiçoados, quantos lares conturbados, tantas situações ruins acontecendo por conta de relacionamentos ruins, não é mesmo? E aí, lendo sobre isso, né? Eu pensei assim, Senhor, nós precisamos de novo buscar por essa sabedoria, né? E para fazer a vontade do Senhor. E eu lembrando que essas misericórdias se renovam, né? E quão importante é o Senhor ver esses relacionamentos. E eu me lembrei de um tempo. Hoje nós estamos vivendo uma coisa assim, todo mundo dentro de casa, alguns pais e algumas mães às vezes nos procuram, né, e falam assim, nossa, o que eu faço? Eu não sei dar aula para o menino, agora eu sou professora, agora eu sou dona de casa, agora eu trabalho em home office, agora eu faço tudo. Então, assim, tá todo mundo, parece que reaprendendo o papel. E daí onde a gente fala o relacionamento, olha a importância do relacionamento, né? De fato. Então, o Senhor meio que permitiu, né, que parássemos um pouco, mas trouxe todo mundo para dentro de casa. E aí, muitas famílias estavam um pouco perdidas, distanciadas desse relacionamento. E parece que agora está todo mundo reaprendendo a conviver, a conhecer um ao outro. E aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive com o Senhor há uns 3 anos atrás. Eu fiquei grávida e no meio do caminho, com 3 meses de gestação, eu perdi o neném. E um dia antes de perder o neném, o Senhor me deu um sonho. E eu chamava ele de Mateus. E eu falava, vem Mateus, e ele ia embora. Então, eu não entendi o que o Senhor queria. E depois eu fui buscar o que significava Mateus, e aí eu vi na tradução que significava presente de Deus. E eu falei, Jesus, o Senhor me deu um presente, mas o Senhor levou, por quê? Mas aí foi que um outro versículo, né, que está lá em Romanos 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Amém. E eu falei, tá, Senhor, o Senhor tem um propósito nisso. Eu perdi o neném, mas eu tive uma hemorragia muito séria e eu tive que ficar em casa de repouso. E naquela época, eu estava ligada no 220. Eu já sou ligada no 220. Mas naquela época, eu acho que eu estava numa tensão ainda maior. Eu estudava pela manhã, eu trabalhava à tarde, e à noite eu ia dormir, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, fazendo trabalhos da faculdade. E, por minha vez, assim, eu me lembrei, naquela época que eu perdi o Mateus, que quando eu tinha os meninos pequenos, eu vivi muitas coisas boas com eles. Sabe, a gente esteve junto, eu semeei o amor de Deus na vida deles, a gente brincava, a gente curtia. Mas tem horas que parece que a gente quer recuperar o tempo perdido. Mas não há tempo perdido quando a gente está criando filhos, não é verdade? É verdade. Não existe. É tempo de que você está dando algo ali, investimento, não é perda de tempo. Mas naquela época em que eu comecei assim de uma forma frenética a querer fazer tudo de uma vez, eu perdi um pouco dos meus filhos. Mas quando eu perdi o neném, Deus me fez olhar de novo para dentro da minha casa. E eu entendi que aquela perda não seria para mal, mas seria para bênção, para abençoar. E eu comecei a olhar de novo os propósitos que o Senhor tinha na minha vida. Quer dizer, foi para restaurar o relacionamento, né? Exatamente. O meu relacionamento com eles, com os meninos. Eu tenho o Serginho, que tem 17 anos, e tenho o Arthur, que tem 13 anos hoje. Mas filho, queridos, é filho. E eles não têm idade para a gente precisar estar perto, para a gente ter relacionamentos, conversar, cuidar. E naquela época eles estavam precisando muito, mas eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia perceber essas necessidades. Mas quando eu parei, obrigada, em casa, eu comecei a perceber. E eu falei, nossa, nem reparei. Quantas coisas mudaram. Menino, você cresceu. Teve coisas em você que eu não reparei nesse tempo. E eu comecei a observar outras coisas. E até eles chegavam para mim para contar. Então, foi um tempo em que o Senhor me parou para que eu pudesse olhar para eles um pouco mais.
ainda era tempo de cuidar deles, né? De uma forma não tão lúdica como eu fazia antigamente quando eram pequenos, mas o Senhor sempre nos dá estratégias. Então, eu penso que nesse tempo que nós estamos em casa, tentando nos achar enquanto pais e mães, nesses relacionamentos, nos cuidados com as crianças ou com os adolescentes e jovens, é um tempo que o Senhor vai nos ensinar. É um tempo que o Senhor está separando para nós, né? Que possamos tirar os olhos do que o mundo tem dito, somente da pandemia, do mal, da desgraça, mas que possamos olhar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, Deus tem um propósito para você. E até na pandemia esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Então, que esse tempo dentro de casa seja para a gente olhar para os nossos, para esses meninos e meninas que estão ali nos esperando. A Má falou, né? Que nós somos espelhos. Como que a gente tão ausente, alguém pode se espelhar? Muito pelo contrário, né? A internet tem sido espelho para muita gente, né? Televisão, celular, esses youtubers aí da vida, né? Enfim, não é que eu seja contra essas coisas, mas a presença dos pais é a coisa mais séria, mais importante que há para um lar. Então, nesse papel, né, dos relacionamentos, lembrando de tudo isso, foi que a palavra lá em Malaquias falou muito forte ao meu coração. E outra coisa que o Senhor falou comigo, que os relacionamentos hoje, bem cuidados, né, bem elaborados ali, o pai, o filho e os filhos, geram não só resultados positivos para aquela criança. Não vai gerar só para a Bianca e para o Caio, não vai gerar para os meninos da Marcilene, para a Camila, para o Matheus, né? Não vai para o Vinícius, vai gerar para os filhos deles, para os netos deles, de geração em geração. Então, o que a gente ministra hoje, as palavras que a gente deixa hoje, não ficam em vão. Elas vão ali, ó, para muito tempo, que a gente nem vai enxergar, mas que fica guardado no coração deles. E a gente pensa também assim, filho de crente não é crentinho, né? Não tem um ditado que diz que... Isso é um ditado que sempre falam, né? Não é? Tem que ser perfeito, mesma coisa. Filhos de pastores, tem que ser perfeito, né? Mas por que isso, né? Não é verdade. E normalmente a gente espera, né? Não, eu tô ali falando do amor de Deus para eles, esse menino tem que ser bom. Cuidado com o peso que a gente coloca na vida deles. Às vezes é peso demais. A Má falou de um negócio que falou muito no meu coração agora, que é de regras, combinados. Querido, se você não tiver um relacionamento bom com seu filho, ele mal vai querer ouvir da palavra de Deus na sua boca. De nada adianta ficar ministrando, falando, sentar aí, vou ler a Bíblia, se eu não tiver um relacionamento de amor com ele. Porque a pessoa mais próxima de Deus que a criança tem é você, pai e mãe. Então, que a gente possa pensar nessas questões, né? Menos combinados, menos regras tão excessivas e mais relacionamentos de amor, de perdão, de cuidado com eles. E aí, não é fácil, né? Fácil? Nós sabemos que não é fácil. Não é não. Por isso é que a gente tem que pedir a cada manhã que o Senhor renove as nossas sabedorias, né? É mesmo, em todo o tempo. E acreditar que mesmo quando eles crescerem, estiverem mais distantes de nós, né? Algumas pessoas dizem assim, eu crio filho para o mundo. Eu não crio filho para o mundo, eu crio filhos para o Senhor. Mas Amém. eles vão para o mundo, eles vão caminhar aí no mundo. Mas acreditar que o que a palavra de Deus diz, né? Que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que eles possam ser exemplos lá no mundo para aquelas pessoas que se achegam a eles, né? Isso. Pessoas que vão se achegar a eles. É verdade. Então, seguindo essa linha de pensamento e olhando as coisas que o Senhor tinha ali, a gente fica pensando, né? Agora, nós temos tempo para praticar isso. Eu sei que alguns vão dizer, nossa, estou trabalhando ainda, não é fácil, mas peça sabedoria ao Senhor. Peça para que o Senhor administre o tempo, aí como foi falado, né? Que dê tempo de qualidade para você. Porque uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei o autor, mas dizia assim, nosso verdadeiro chamado é amar. Enquanto isso, trabalhamos. Então, que no meio desse trabalho aí, né, no meio desse movimento que você tem de amar o seu filho, você vai passar e você nem percebeu que não vai virar fardo, né? Não vai ter um peso, mas vai ser um relacionamento de amor. E aí,
nesse relacionamento, nós precisamos lembrar, não como esse povo que vivia ali na época de Malaquias, nós precisamos lembrar que um dia nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, consagramos eles ao Senhor, e que nessa consagração, você não só entrega ao Senhor, você fala para o Senhor, Senhor, eu vou criar nos teus caminhos, eu vou ensinar para eles a tua palavra. Mas às vezes a gente esquece na correria do dia a dia. Às vezes a gente chega do trabalho cansado. E eu vou dizer mais, não é só quem trabalha fora, não. Porque assim pode criar uma questão que diz assim, mas a mulher tem que trabalhar, né? Há casos e casos. Mesmo aquela que às vezes está em casa o dia todo, às vezes não tem um tempo de qualidade com os filhos. É verdade. Não é? A correria do dia a dia, Na né? correria do dia. Quantas vezes a gente está em casa, né? O dia inteiro. E de repente passa e você falou, meu Deus, eu mal olhei para o menino. Mal falei com ele. Mal tive um tempo para a gente comer junto. Por conta das tarefas de casa. E nem sempre aquela que trabalha fora também vai ter aqui, vai dizer assim, eu não tenho tempo nenhum. Pode ser que ela também tenha um tempo de qualidade ali quando chegar. Então é mais para sondar os nossos corações mesmo, né? Que a gente não perca o coração dos nossos filhos. E que o inferno, porque o inferno está doido para poder resgatar esses corações. Mas nós, povo do Senhor, não vamos permitir isso. Porque nós precisamos estar ali, pertinho deles, né? E que a nossa postura e a nossa ação seja de não permitir isso. Vamos apontar essas flechas daí que a palavra lá em Salmos falou, né? Vamos apontar essas flechas para o alvo, né? Para o caminho, para a verdade, para a vida que é Jesus. Então apontemos as nossas flechas para o Senhor, porque elas vão chegar longe, né? Em nome de Jesus. E aí, quando a gente fala assim, Daiane, mas se fala, né, que fazer as coisas em casa, ficar com o filho, como que eu vou fazer tudo isso? Então, vamos pensar assim, uns conselhos práticos, bem rapidinho. Como que eu faço com uma criança em casa? Eu sei que alguns têm mais facilidade quando são adolescentes ou quando são jovens, outros mais com criança, né? Eu tive um pouco mais de facilidade quando eles eram crianças. Eu gostava muito dessa fase, então eu pude aproveitar bastante ali com eles. Mas todas as fases da vida dos nossos filhos, a gente precisa ensiná-los a estar junto. Então, eu peço sabedoria hoje ao seu Senhor, me dá sabedoria para cuidar dos adolescentes, para ensinar eles, para ter, né, pensar como eles estão pensando aí, para chegar no coração deles. E enquanto você que tem filho em casa que é criança, vamos pensar em umas coisas seguinte: tempo de qualidade, que foi o que eu falei aqui. Não quantidade, qualidade, né? Não quantidade, é verdade. É bem interessante quando a gente consegue separar quantidade e qualidade, né? Há uma diferença, né? Isso, muito grande. Bem grande. Mas tem pais que às vezes acabam, como fala, exagerando numa parte e esquecendo a outra. É verdade. Né? Às vezes você tem um pouco tempo ali com a criança, mas é tão gostoso que cria memórias nela afetivas. Pode valer, né? Por aquele pouco, 5 minutos, pode valer por 1 hora. Porque vai ficar marcado na memória, né, da criança. É verdade. E aí, outra coisa que é importante para você ganhar o coração do seu filho, aprenda a linguagem do amor dele. Criança também tem linguagem do amor. Uns são afeto, toque, outros são palavras de afirmação. Tem criança que olha para a mãe e fala assim, mãe, você me ama? Não fala para ele, porque, gente, falamos, né? Que às vezes a gente está tão cansado no dia a dia, que a gente fala, menino, eu já te disse que eu te amo. Por que está perguntando de novo? Né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, o coração voltado ali para o Senhor. Senhor, dá-me sabedoria, paciência, calma. Ou às vezes também quando a gente sente aquela falta que você não falou, você chega neles e fala assim, nossa, como eu te amo. Eu tenho experiência em casa que às vezes eles falam, nossa, por que você está falando isso, mãe? Porque eu esqueci de falar hoje. Pronto. Né? E aí, às vezes, você tem 2 filhos que são diferentes. E não é o mesmo jeito de criar. Porque a gente fala assim, eu dei a mesma criação. Gente, eu não concordo muito assim. É claro que os princípios que você vai ensinar são os mesmos. Mas o jeitinho de lidar com cada um tem o né? seu, individual. Tem 3. Não é? Diferentes idades, né? Olha aí. Márcia também, 3. A Márcia, 2. Eu, 2. E quando você olha para os 3, você faz com os 3 as mesmas palavras, do mesmo jeito, Márcia? De forma alguma. Eles foram criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, mas são totalmente diferentes. Eles têm a individualidade deles, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante você descobrir
Qual a linguagem do amor do seu filho? Porque às vezes você está chegando com a mesma linguagem que você dá para um, você quer dar para o outro. E não, o tempo tem que ser diferente, né? Alguns são presentes, outros são atos de serviço, outros toque, né? Palavras de afirmação. Mas você, com a instrução e a ajuda do Espírito Santo, vai descobrir isso, né? Agora, uma outra coisa que a gente tem dificuldade. Quando você é adulto, você esquece coisas de criança. Fala sério, não é verdade? Ó, É verdade. Sim. todo dia você tem pique de ir lá brincar, jogar um joguinho? Quando é Não. pequeno? Não. Não Imagine a Pri, que tem o menor, hein, Pri? Samuelzinho, né? Não vai acontecer. Mas é aí que o Espírito Santo, bondoso, delicado, cuidadoso, vai lá e te ensina mais uma vez. As meninas falam assim, você fala muito dessa coisa da ludicidade. É porque, gente, falou muito ao meu coração na época quando eu comecei a estudar a respeito disso, porque você ganha o coração de crianças através desse brincar para tudo. Vocês acham que o mundo não está ensinando a criança o mal através da brincadeira? Com certeza. Tá. Claro que está. Então, que Deus te dê sabedoria e estratégia para ensinar as coisas do Senhor através da brincadeira, de jogos bíblicos, de ter um tempo de sentar, mesmo até que não sejam coisas assim relacionadas à Bíblia, mas só de você ter esse tempo de qualidade com ele, um tempo para brincar, para jogar um jogo. Gente, está criando relacionamento. E uma outra coisa muito importante nesses conselhos práticos: crie memórias afetivas. Amém. Aí você pensa, o que seriam memórias afetivas? Nossa, memória, sentimento, afeto. Seguinte, uma vez nós fomos a um congresso de família, e nesse congresso nós ouvimos muito forte falar que hoje em dia, existe até uma pesquisa, de que as crianças dessa geração não estão sendo constituídas nelas memórias afetivas. E isso me deu um choque, porque eu falei, nossa, mas hoje a gente tira foto, tem filmagem, eles vão olhar lá e eles vão lembrar de tudo. Na minha época não tinha isso e eu lembro, mas é aí que tá. Às vezes a gente está usando muita tecnologia, está indo muito para os lugares. Pensa bem, quando você está lá na apresentação do filho, e ele está lá gravando o musical de Natal, e você às vezes está tão preocupado em filmar, que você esquece de viver o momento. Isso aí. Não verdade, é? Então, aquele momento vai criar para você, que você está olhando ali para ele, uma memória afetiva. E a criança também. Então, essa memória afetiva, ela se dá em momentos simples. Um dia, o meu caçula me disse, falou, mãe, eu nunca esqueço o dia que você fez uma comida e a gente sentou no jardim, colocou a toalha e a gente comeu. Eu não lembrava mais. Sabe? Às vezes eles lembram, né, de situações, às vezes Que a gente não acontece lembra, né? em casa. É. Eles começam a falar, mas eu não me lembro disso, mas eles lembram. E isso marcou o coração dele, era bem pequenino. E aí eu fiquei pensando, nossa, é isso que é memória afetiva. Então são pequenos momentos. Às vezes não é a viagem maravilhosa que você fez dos sonhos, bem cara para tal lugar. Às vezes são coisas simples dentro da sua casa. Então que nesse tempo você também tenha memórias afetivas sendo cuidadas, criadas ali com seus filhos. Amém? Amém. Então era isso que eu queria deixar nessa noite para nós, né? Diante de todas essas questões, né, que possamos assim falar, né, do nosso amor para com os nossos filhos, porque foi isso que no início me marcou aqui, que eu até anotei que seria mais ou menos um tema para esse desenvolvimento, para esse momento de palavra aqui. O amor de Deus para nós, porque se nós amamos hoje, é primeiro por conta do amor de Deus, Com né? certeza, é verdade. E nosso amor para com os nossos filhos e dos nossos filhos para conosco. Então, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações enquanto mães, enquanto pais, que possamos aprender com o Senhor todos os dias o que o Senhor tem para falar conosco e que os nossos corações e os corações dos nossos filhos estejam ligados para que a nossa terra, a nossa casa seja abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Agora vamos ter um outro louvor, né, Pri? Para descontrair, para dar uma quebrada no gelo, né? Amém. Eu achei o máximo o que vocês estão falando, que vai fazendo a gente relembrar coisas, né? E em casa, por mais que eu tenha uma filha de 17 anos, muitas vezes ela faz assim, mãe, você lembra
de isso e aquilo, porque ela quer saber se ela também está fazendo parte das memórias, né? É verdade. E essa semana mesmo a gente falou assim, nossa, você era assim, tão gorduchinha. E aí ela ficou toda assim, né? Empolgada, né? Massageando o ego dela. E isso é legal, porque a gente fala só dos filhos, né, menores, mas mais os recentes, maiores, né? mas os maiores também têm essa necessidade, né, de estar juntinho e abraçar. Essa semana eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu começo o dia brincando de carrinho, depois eu jogo jogos com meu filho do meio e à tarde eu vou para a parte de maquiagem, estética com a filha adolescente, né? E à noite eu ainda estou a cozinheira e mais tardar ainda sou a namorada do meu marido. Olha aí, né? administrando o seu lar, hein? Administrando o lar, né? Então assim, ó, tô deixando a dica já para vocês, né? Que nós somos chamados para ser multifunções, né? A gente tem multifunções, né? E o Senhor nos capacita, né? Nos capacita, o Senhor nos dá então. fôlego, porque a gente tem que buscar isso do Senhor. Porque se a gente querer fazer sozinho, nós não vamos conseguir, né? E a Márcia vai falar para nós aí mais um pouquinho dessa outra parte de forma prática, Ai, depois da delícia. trilha. Vamos cantar, Amém. então. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, mas eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Boa noite, igreja. É muito bom poder estar aqui e para compartilhar a palavra de Deus e poder compartilhar experiências, né? Porque quando nós vivemos as experiências, nós falamos com muito mais propriedade daquilo que a gente viveu. E como a pastora falou no domingo passado, nós somos a carta viva, né? Com a nossa própria vida. E eu queria deixar um versículo, ele é um versículo bem conhecido, né, de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Este é um versículo que eu uso muito nas minhas orações, sempre usei. Eu tenho 2 filhos jovens e uma adolescente, mas essa sempre foi a minha oração, desde quando eles eram bem pequenos. Eu vim aqui falar de uma fase que eu passei 3 vezes, né? Olha, mata em propriedade. Passei recentemente com a Camila. A Camila vai completar 15 anos esse ano. E é uma fase onde eles não são nem crianças e não são adolescentes. Né? E essa fase nós chamamos de fase da transição, que é uma fase que começa ali entre os 7, 8 anos e pode durar até os 11, 12 anos. E vai depender muito de cada criança. Também fui professora dessa faixa etária, né? Então, por isso, posso falar. É uma fase onde as crianças... há muitas mudanças, principalmente nas questões hormonais. Eu percebia, como professora, algumas crianças tinham aspectos que eram, como eu posso dizer, bem diferentes de uns para com os outros, né? E tinham alunos meus que eram totalmente inocentes em algumas questões e outros já com questões bem afloradas, que em algumas situações a gente até tinha que chamar os pais para estarem atentos, né? Porque eram questões que a gente enxergava, principalmente eu como professora, que aquilo poderia até prejudicá-lo, né? Precocemente, Isso, né? Precocemente. Então, o fim da infância, ele é marcado por essas transformações, onde há essas mudanças hormonais. Nós chamamos eles de pré-adolescentes, né? Eles não são adolescentes ainda, estão na pré-adolescência. Estão atravessando uma ponte, né? Costumo dizer que eles estão atravessando uma ponte, passando da infância para a adolescência. E para que essa fase ela não seja cheia de traumas, nós, como pais, nós devemos ter toda uma sensibilidade com essa fase, um cuidado. Porque é a fase onde eles buscam firmar a sua identidade. E é nessa fase que você começa a ver os frutos daquilo que você semeou na infância deles,
né? Amém, Na primeira infância, você começa a ver os frutos do que você formou no seu filho, porque eles estão... Quais os princípios Isso. que você deixou, né? Exatamente. Ele está começando a afirmar a sua identidade. Ô, né? Márcia, e essa ponte, ela balança, né? Como Balança. é instável essa ponte da pré-adolescência para a Muito. adolescência, né? Sim. Eu vou falar disso agora. Eu tive essa experiência com os 3, né? Deles de saber de desafios que eles enfrentaram nessa fase, recentemente, agora com essa pandemia, o ritmo desacelerado das famílias, nós conseguimos sentar mais, conversar mais, e eles puderam, então, compartilhar conosco de algumas coisas que eles passaram durante a adolescência. Bem, quando eu soube de algumas coisas que eu e o Aguinaldo não sabíamos, num primeiro momento, eu me senti muito culpada. Veio aquele sentimento de culpa, porque toda mãe, né, quando vê o seu filho passar por qualquer situação, no primeiro momento ela se sente culpada. Pelo menos eu sou assim, né? Eu me sinto culpada por algumas questões. Eu acho que não é só você, mas que toda mãe, sim, porque muitas vezes a gente para e fala assim: meu Deus, faltou. Será o que faltou? O que eu deixei de ensinar, né? Qual parte que eu falhei? Né? A culpa vem sobre nós mesmos. E o meu sentimento era como se eu tivesse negligenciado essa fase da vida deles, porque nós viemos de São Paulo, né? Tem 4 anos que nós moramos aqui. E em São Paulo, a vida é muito mais estressante, né? No sentido de rotina. Eu, como professora em São Paulo, eu trabalhava 2 períodos em 2 escolas diferentes. Eu levava muito trabalho para casa, né? Todos os dias, finais de semana. E talvez os meus filhos, por me verem naquela agitação, né? Eles não encontraram a abertura necessária, né, para falar dos seus sentimentos, para contar de coisas que eles estavam sentindo. Por isso que hoje em dia, quando eu tenho oportunidade ou quando uma mãe vem me perguntar o que eu acho, né, dela sair para trabalhar fora, não que seja errado isso, né, há situações e situações, eu sempre pergunto: é realmente necessário? Porque eu digo que dinheiro nenhum vai trazer de volta fases tão importantes na criação dos nossos filhos, né? Porque foi exatamente isso que eu senti, né? Foi uma escolha nossa, minha e do Aguinaldo, porque nós morávamos de aluguel em São Paulo e nós estávamos batalhando para dar uma casa para os nossos filhos. É um motivo justo, né? Eu precisava, não foi... eu estive a primeira infância com eles, mas em determinada época eu precisei sair para trabalhar fora, o período integral, para a gente ter condições de comprar a nossa casa, que nós temos hoje. Então, eu perdi alguma coisa durante esse tempo com os meus filhos. Mas depois que o sentimento de culpa passou, o Senhor começou a falar ao meu coração. Ele começou a ministrar no meu coração, dizendo para mim que, olha, você não estava atenta, né? Você estava agitada de um lado para o outro, como Marta, né? Agitada de um lado para o outro, trabalhando muito. Você não estava atenta, mas eu estava. Eu estava atento. Amém, amém. E o Senhor disse muito claramente para mim, e eu cuidei deles. E tudo aquilo que você semeou, eu e o Aguinaldo semeamos na infância deles, né? Tudo aquilo que você plantou no coração deles ajudou eles a vencerem esses desafios. Amém, glória a Deus. Eles não se perderam, eles passaram, eles enfrentaram, mas eles conseguiram vencer. Então,
eu desde muito cedo, desde que eu me converti, eu aprendi lá na minha antiga igreja que ninguém ora por um filho como uma mãe, né? Ninguém ora por um filho como uma mãe. Isso independente do tempo e da idade, né? Exatamente. Isso foi uma coisa que eu trago comigo sempre, até mesmo por isso que eu falei desse versículo, que é um versículo que eu uso muito. Eu oro pelos meus filhos todos os dias e hoje eu vejo que talvez as orações que eu fazia lá atrás, orações que eu nem entendia porque eu estava fazendo aquelas orações, livrou eles. Amém. Livrou eles de coisas muito piores, né? Porque o Senhor que colocou esse desejo no meu coração. E recentemente o Senhor trouxe novas mudanças para a minha vida. Para vocês entenderem, desde que nós mudamos aqui para Sorocaba, eu vim para cá praticamente com o emprego certo, né? Vim para cá praticamente empregada. Só que eu vim para cá e eu sempre trabalhei no horário contraturno da Camila, da minha filha mais nova. Eu trabalhava de manhã, ela estudava à tarde. Ou um ano eu trabalhava à tarde, ela estudava de manhã. E o Senhor começou a me incomodar em relação a isso. Começou a me incomodar. E no ano passado, veio uma convicção muito forte dentro do meu coração, já perto do final do ano, que é onde as escolas começam já a planejar para o próximo ano, né? Já começa a se falar de atribuição, para onde você vai, né? O Senhor deixou isso muito forte dentro de mim, que eu não podia mais ficar daquele jeito, porque por mais que eu trabalhasse meio período aqui, vida de professor não é fácil. Eu levava trabalho. Não é só o trabalho na escola, não né? é só o trabalho na escola. Eu levava trabalho para casa. Eu era professora de ensino fundamental. Eu tinha avaliações para corrigir. Eu tinha lições, atividades para montar para os alunos. Eu tinha reuniões com a coordenação fora do meu horário de trabalho. Às vezes eu tinha que deixar o meu lar e ir para essas reuniões. E isso começou a pesar. Por quê? Porque eu não estava encontrando tempo para ficar com a minha filha, para conversar com ela, para dar atenção para ela. Não que o Mateus e o Vinícius, os mais velhos, não precisam assim, eles precisam também de mim. Mas a Camila, eu sentia mais essa necessidade de estar com ela. E isso começou a pesar para mim. E o Senhor, como Ele já sabe de todas as coisas, foi Ele que colocou isso dentro do meu coração. Quando chegou a época da atribuição que vieram me oferecer, o período da tarde, que era o horário contraturno que a Camila iria estudar, porque eu já sabia que ela ia estudar de manhã, porque na escola dela o 9º ano era de manhã, porque não havia mudanças, e a escola me ofereceu o horário contraturno dela. E aí eu já de cara já falei, não, eu não posso, porque eu já tinha até pedido para a minha coordenadora, falado, olha, vocês podem fazer o que quiser, me dá a sala que vocês quiserem, porque lá a gente não tinha opção de escolha, mas a única coisa que eu peço é que não me mudem de horário, porque a minha filha vai estudar de manhã, e eu não vou para o horário da tarde. E eles vieram me oferecer o horário da tarde, e eu falei, não, eu não quero, se você não tem nada mais para me oferecer, pode me mandar embora. E ela me mandou embora. É uma escola que não costuma mandar seus professores embora, mas ela aceitou me mandar embora. Então, eu vi que, mesmo sem entender muito bem naquele momento, porque eu fiz chorando. As meninas são testemunha disso, que eu fiz aquilo chorando, né, porque eu gostava de trabalhar lá, eu gosto de ser professora, mas eu fiz por amor e obediência, porque o Senhor me mandava. E porque o Senhor tinha o melhor, tem o melhor para você, né? O Senhor me mandava fazer aquilo e eu não conseguia entender. Mas, e hoje eu percebo, vocês podem perguntar, mas eu estou desempregada? Não estou desempregada. Porque o Senhor, na sua infinita bondade, Ele me deu um outro talento que eu tenho usado
para a glória dele, né? Para quem não sabe, eu faço bolos e doces. E hoje eu estou trabalhando em casa com isso e tenho me alegrado muito nisso. E é um trabalho que eu falo que não é um trabalho só meu, né? É um trabalho que está unindo a minha família. Por quê? Você consegue ter um tempo de qualidade maior que você não estava tendo, né? Exatamente. Descansou a professora, nasceu a mãe dos bolos. É verdade. Então, é um trabalho que eu estou ali em casa o tempo todo. Porque enquanto eu mexo um bolo, enquanto eu faço um recheio, eu posso ouvi-los. Eu posso, estar ouvindo. Estar atenta. Isso, né? Eu posso estar atenta, eu posso dar um conselho, né? Eles podem me ajudar, eles me ajudam muito, porque tem um que vai, entrega, tem outro que vai comprar o material, tem outro que cuida da rede social. Então, é um trabalho que está envolvendo toda a minha família, né? Diferente o que diz no louvor que a Priscila acabou de ministrar, em família, né? Diferente do meu trabalho como professora, que eles não podiam me ajudar muito. Aí vocês me perguntam, você vai voltar? Eu não sei. Nesse momento, eu digo que não. Que nesse momento foi o tempo, agora chegou para mim o tempo de eu estar em casa. Né? O Senhor colocou no meu coração essa necessidade, esse desejo de eu estar mais em casa, cuidando da minha família, cuidando do bom andamento da minha casa, do meu lar. E eu estou feliz com isso. Né? Estou feliz em poder estar em casa e servindo ao Senhor também, né? Tendo a oportunidade, porque eu falo, quando você trabalha por conta, você faz os seus horários, né? Você faz a sua agenda. E para mim isso é muito importante, né? Eu pude voltar para o Ministério Infantil, né? Glória a Deus. Eu não estava conseguindo o ano passado conciliar todas as coisas, e eu pedi para as meninas darem um tempo para mim, né? Mas naquele tempo o Senhor também falou comigo de que o meu lugar era aqui. E quando eu saí do trabalho, a primeira coisa que eu falar com as meninas, eu quero voltar, né? Há tempo para todas as coisas, né? Eu quero voltar porque eu sinto que aqui é o meu lugar, né? Que eu posso fazer muitas coisas para o Senhor aqui. A gente já estava esperando, né, Ana? Com certeza, né? Então, e aí... E para concluir, né, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu queria deixar aqui algumas dicas, né, de coisas que eu fiz e coisas que eu não fiz como mãe, que eu deveria ter feito, né? A primeira coisa é ter empatia, se colocar no lugar da criança. Muitas vezes a gente, como pais, nós achamos uma besteira aquilo que a criança está sentindo. Imagina, é uma bobeira, que isso? Mas não é. Às vezes, para a criança, aquilo é importante, né, para ela. É a vida dela, é o mundinho dela. Então, é muito importante que os pais, eles se importem. E a criança precisa saber que os pais se importam com aquilo que ela está sentindo, por mais pequeno ou bobo que seja. Amém, as crianças precisam saber disso. Respeitar o tempo deles. Muitas vezes as crianças, elas chegam em casa e aconteceu alguma coisa na escola, né? A gente sabe que eu sei que na escola acontecem várias coisas e as crianças chegam às vezes chateadas em casa. E naquele primeiro momento, principalmente nessa faixa etária dos 7, 8, essa transição, eles não querem falar, né? Eles querem guardar aquilo. Mas a gente sente que tem algo errado, né? Sim, a gente porque eles sente. chegam em casa já de carinha diferente. É porque eles só falam assim, como que você foi à escola hoje? Legal. Nossa, mas por trás do legal tem tanta coisa. O jeito que responde, você já consegue perceber. E aí eu digo assim, você esquece, ele fala que ele não quer falar, você deixa para lá? No momento, sim. Mas vai chegar a hora que ele vai querer falar, né? E você tem que estar ali pronta para ouvir.
E lá em casa eu falo muito assim, ouvir primeiro sem dar o sermão, porque às vezes a gente como pais, a gente não espera nem a criança falar. Terminar e a gente já quer dar bronca, de falar, e já começa o sermão. Então eu tenho aprendido que primeiro eu preciso ouvir, e ouvir sem fazer caras e bocas. Isso aí. Lá em casa eu falo muito isso, porque tem alguém que gosta de fazer caras e bocas quando a gente está falando. E aí eu falo assim, ouça primeiro. E aí sempre procurar tentar argumentar com a criança. Refletir, né? Não é nem argumentar, refletir. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Hoje em dia, eu uso muito esse instrumento aqui, né? Principalmente porque eu tenho filhos maiores, filhos jovens, uma adolescente. Eu uso muito isso, e quando eles vêm me contar alguma coisa, eu falo para eles, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse tema. Porque eu digo que contra a palavra de Deus não há argumentos. Isso aí. Né? Não existem argumentos contra a palavra de Deus. Imponha limites, né? A minha mãe, ela tinha, eu acho que a mãe de vocês também, né? Dizia que o combinado não sai caro, né? Minha mãe dizia isso. Então, é muito importante, né, a criança saber os limites, né? Ela tem autonomia, mas ela pode ir até determinado ponto. Além disso, né, aí já se torna desobediência, que nós precisamos corrigir. Tem que ter a correção. E, por fim, eu queria dizer que as experiências e as frustrações, elas são fundamentais para o amadurecimento de qualquer pessoa. Nós também, como pais, né? Como pais, né? As nossas experiências, elas nos fazem amadurecer. E muitas vezes nós temos a tendência, né? Nós queremos colocar os nossos filhos numa bolha. Nós queremos poupar ele de todas as coisas, né? Eu digo isso porque, se vocês me perguntarem assim, se eu pudesse ter poupado os meus filhos de algumas coisas que eles passaram, sim, eu gostaria de tê-los poupado. Mas o Senhor não quis assim, né? Eles passaram por alguns desafios da adolescência, né? Da pré-adolescência. Mas eu vejo que, como a Dai mesmo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque também, através dessas fases que eles passaram, eu tenho certeza que cada filho nosso passou por fases diferentes, foram fases para amadurecer. Sim, né? sim. Eles aprenderam muito com isso. E eu tenho certeza que virão outros jovens, outras crianças na vida deles, que eles vão ter experiência. Exatamente, é como eu falei. Quando a gente passa, a gente ensina com muito mais propriedade, aí, aconselha com muito mais propriedade, porque viveu aquilo, né? Mas essas experiências, esses fracassos da vida, o que vão fazer com eles? Vão fazer eles ser mais fortes no Senhor. Amém, né? é verdade. Vão fazer eles serem resilientes, né? Serem pessoas que se adaptam a diversos tipos de situações. Eu tenho o Mateus, o Vinícius e a Camila, e eu digo que eles são presentes de Deus para mim e para o Aguinaldo. São filhos muito preciosos, são filhos muito prestativos, né? Os meninos, eles estão sempre ali prontos a me ajudar. A Camila quer estar sempre ao meu lado, ela é a minha amiga, né? Eu me lembro de quando eu orava, que eu digo para ela, você é fruto das minhas orações. Amém, né? amém. Porque eu tive os 2 meninos e eu tinha uma imensa vontade de ter uma menina, né? E quando eu fiquei grávida da Camila, eu passei a gestação inteira sem saber o que era o bebê. Não conseguia saber, porque toda ultrassom que eu fazia estava com a perna fechada, e não deu. E só na hora que nasceu é que eu soube. Até a médica tirou ela,
E aí eu ouvi o chorinho e perguntei, doutora, o que é o bebê? Aí ela, você não sabe? Aí eu não sei o que é. É uma menina. Que presente, né? Eu comecei presente a de chorar, eu chorei tanto. Meu mundo rosa. É verdade. O Senhor atendeu o desejo do meu coração, né? Porque eu orava, eu pedia, Senhor, eu quero ter uma filha para ser minha amiga, né? Hoje eu penso, vejo a minha vida, eu não consigo imaginar a minha vida sem a Camila, né? Porque menina é diferente, né? Eu tenho o Gui, tenho os 2 meninos, né? Como seria viver eu e os meninos, né? Eu seria a rainha do lar, mas não. Mas o Senhor quis me dar uma parte desse mundo diferente rosa. Da Dai, né? Que não tem nenhuma menina para contar essa história. Meu mundo é azul, gente, mas eu vou falar, né? Eu sou minha moleca, então tem que ser azul mesmo. Dela, né? Então eu falo que o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ainda que a gente olhe para algumas circunstâncias da vida e pense, meu Deus, eu agi errado, eu fiz errado, mas não, né? Porque o Senhor tem todas as coisas, né? Sobre o controle das mãos dele, né? Ele faz todas as coisas com um propósito e eu creio que o Senhor tem um propósito para a vida dos meus filhos, né? Eles são muito abençoados, muito amados, muito queridos, né? E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vida deles, né? Ainda vai fazer e vai usá-los ricamente para a glória dele. Amém. Em nome de Jesus. Esse foi o meu testemunho, né? E agora eu queria convidar a igreja, você que está em casa, a pegar o seu filho, né? Se ele já é grande, você pode impor as mãos sobre ele. Se ele é pequeno, pega ele no colo. Pode pegar no colo, mesmo sendo pega grande, colo, né? Pode, isso que eu ia Tem filho falar. que nem cabe mais no colo do pai. Mas dá para sentar no colo. Senta no colo, você coloca a sua mão sobre ele, porque agora nós vamos orar por esses filhos, Amém. né? Esses filhos que são herança do Senhor. Amém. São frutos que o Senhor nos deu, como nós já falamos aqui, e nós vamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, com os nossos filhos, Pai. Senhor, e nesse momento, Senhor Deus, nós queremos consagrá-los, nós já o consagramos ao Senhor, mas queremos agora, Senhor, afirmar, Senhor Deus, que os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, ó Pai querido. E sendo do Senhor, o Senhor tem algo maravilhoso para fazer na vida, Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai. Sejam eles como for, nós queremos, Senhor Deus, pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria como pais, como mãe, como pai, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, incutir a Tua palavra, Senhor, inculcar a Tua palavra, Senhor, sobre a mente dos nossos filhos, ó Pai, porque muitas vezes se nós, pais, não ensinarmos aquilo que é certo, aquilo que está na Tua palavra, Deus, o mundo, Senhor, vai ensinar o errado, Senhor. Nos livra, Senhor, disso, Pai. Ajude-nos, ó Pai, a estarmos atentos, Senhor Deus, a estarmos buscando sempre os conselhos da Tua palavra para que possamos, Senhor, aconselhar os nossos filhos com sabedoria. Sejam pais de crianças pequenas, sejam pais de adolescentes, pais de jovens, Senhor, porque um filho é filho a vida toda, Senhor Deus. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, e a gente nunca mais deixa esse papel, Senhor. Então nós rogamos a Ti, suplicamos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas como pais, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil, Senhor Deus, mas que o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nos aperfeiçoa, nos ajuda, Senhor Deus. Faz de nós, Senhor, realmente como espelhos do Senhor para a vida dos nossos filhos, reflexo do Senhor, que nós possamos realmente, Senhor Deus, imitando ao Senhor, possamos dar bons exemplos aos nossos filhos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, Senhor Deus.
nós suplicamos a Ti o Teu favor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas como pais e também sobre a vida dos nossos filhos, Senhor Deus. Que aonde quer que eles estejam, Senhor, eles possam se lembrar de que eles são sal, de que eles são luz, Pai, de que eles pertencem a Ti, ó Pai. E que eles façam diferença aí no mundo, Senhor Deus, porque esse é o nosso maior desejo, de vê-los testemunhando do Senhor, falando do Teu amor, fazendo diferença onde quer que eles estejam, Pai. Pai, nós buscamos a Tua face de amor, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Como pais, nós podemos falhar muitas vezes, mas o Senhor é um Pai perfeito, Pai. O Senhor jamais falha em qualquer coisa que o Senhor venha fazer. Nós confiamos a Ti, a vida deles, as nossas, o nosso lar, a nossa casa, Senhor Deus, porque sabemos que se o Senhor estiver assentado no trono do nosso lar, tudo vai bem, Senhor. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as lutas, o Senhor nos faz sermos mais que vencedores, Pai querido, porque o Senhor é um Deus de amor, que não nos abandona, que não nos deixa, Senhor Deus. O Senhor está sempre conosco e também com os nossos filhos, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui testemunhando do Teu amor, da Tua palavra e de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós adoramos ao Senhor e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, né? Como é muito bom estarmos aqui nesta noite, né? Muito mesmo. Que essa semana seja para você, papai e mamãe, uma semana de prática, hein? Em nome de Jesus. Vamos aplicar essa palavra na prática. Amém. O Senhor nos deu tempo. É Agora verdade. vamos aproveitar esse tempo. E busque a sabedoria do Senhor, porque é só Ele, né, meninas? Só Ele para nos dar essa sabedoria, independente da faixa etária dos nossos filhos, né? Amém. Amém. Que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.